Olá, tudo bem? Nesse vídeo você vai descobrir como construir um gráfico de pizza igual esse aqui no Power Apps. E a primeira coisa que eu vou te mostrar é que é muito simples, né? A organização dos dados para que eles possam ser lidos e transformados em uma visualização igual essa. Então a gente vai aqui no Excel e olha só. No caso aqui, a gente está fazendo, né, um gráfico aí de distribuição por gênero, tá? Isso aqui veio do aplicativo de livros que a gente fez na imersão. Então, o que que quer dizer aqui nessa tabela? Que de romance eu tenho um, de ficção eu tenho um, e de autoajuda eu tenho dois, tá? Então, essa é a forma que os dados precisam estar organizados e vejam que é a mesma maneira, né, que o Excel ler os dados, tá? Então, se eu criasse um gráfico de pizza aqui, o resultado ia ser o mesmo. Você precisa de rótulos e você precisa de uma série de dados. Nada mais que isso. Uma vez que você deu isso aqui para o Power Apps, seja vindo direto de uma fonte de dados, ou seja, dentro de uma coleção, ele já vai conseguir reproduzir o gráfico dessa maneira. Então vamos lá para o Power Apps e vamos entender, né, como é que a gente faz essa transformação de dados para chegar nesse resultado, porque a gente sabe, né, que nem sempre a gente vai ter os dados organizados dessa maneira para a gente poder já ir direto lá e plugar e tudo vai estar funcionando, né? A gente precisa fazer uma pequena transformação. Então vamos ver como fazer isso. Muito bem, agora que você já sabe como essas informações precisam estar organizadas, vamos dar uma olhada na nossa fonte de dados e analisar quais são as transformações que a gente vai precisar fazer para chegar nesse resultado. A primeira fonte que a gente tem é essa aqui chamada livros. A livros nada mais é do que um cadastro de livros, tá? E a informação relevante que a gente tem aqui para o nosso gráfico é o gênero. Veja que o gênero está como ID, não como o nome, tá? Então aqui a gente tem 1, 2 do 3 e 2 do 2, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar recorrer a outra fonte de dados, uma vez que essa aqui está como ID, a gente precisa ir nessa outra aqui, onde a gente tem, né, esse depara de ID para o nome do gênero. Muito bem, uma coisa que a gente poderia fazer para contar quantos livros a gente tem por gênero é fazer um agrupamento. E aqui no SharePoint mesmo a gente consegue fazer isso se a gente for aqui em agrupar por gênero, tá? O SharePoint vai trazer essa visão aqui para a gente, falando que tem um dentro do gênero 1, um dentro do gênero 2 e 2 dentro do gênero 3, tá? Só que isso aqui a gente está dentro do SharePoint, né? Então a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Repetir essa ideia, só que dentro do Power Apps. Então aqui no Power Apps a gente vai fazer essa transformação e vamos colocar a princípio dentro de uma coleção para a gente conseguir entender como é que funciona. Vou colocar um botão aqui, vou chamar esse botão de agrupar. Aqui dentro da propriedade onSelect, eu vou colocar aqui Clear Collect para coletar uma nova coleção e vou colocar aqui call de coleção agrupada, tá? E aí a gente vai buscar aqui dentro da lista livros, né? A princípio a própria lista, mas a gente vai utilizar uma fórmula aqui chamada Group By. Group By vai fazer com que a gente consiga agrupar os dados, tá? Então a gente vai colocar aqui, o primeiro argumento que a gente vai colocar aqui é a nossa fonte, então a nossa lista livros. O segundo argumento é o nome da coluna pela qual a gente vai agrupar, e o nome da coluna é gênero, né? Então vamos agrupar por gênero, que nem a gente fez lá na lista do SharePoint, e por fim, né, a gente vai dar um nome para esse grupo. Então, eu vou colocar um nome aqui de agrupado, por exemplo, tá? E vou fechar aqui. Se você não entendeu ainda, você já vai entender. Olha só. Executei aqui a ação do botão agrupar. E se a gente for aqui agora em exibição e olhar dentro das coleções, a gente vai ter aqui a coluna agrupada, tá? Então, olha só o que aconteceu. A gente coletou os gêneros, né, distintos e colocamos o grupo aqui dentro, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma tabelinha, tá? Se a gente entrar aqui dentro, tem essa tabela que acabou de ser agrupada. Então, é a mesma coisa que a gente está vendo aqui na lista do SharePoint, tá? Muito bem, esse agrupamento foi o primeiro passo, mas a gente ainda não chegou onde a gente precisa, que é ficar igual a essa tabelinha aqui do Excel. Então, o próximo passo que a gente vai dar vai ser contar
quantas linhas tem em cada um desses agrupamentos, quantas linhas tem em cada uma dessas tabelas aqui que estão agrupadas. E para isso, a gente vai utilizar uma fórmula chamada add columns e uma fórmula chamada count rows. O plano aqui é a gente colocar mais uma coluna utilizando essa fórmula chamada add columns, e o que vai conter nos campos dessa coluna vai ser a quantidade de itens aqui, por isso a gente vai utilizar a fórmula count rows. Então, por exemplo, se aqui tivesse 2, né, ia ficar 2, se aqui tivesse 3, ia ficar 3, se aqui tivesse 1, ia ficar 1, tá? Utilizando aqui a fórmula count rows. Então tá, agora que a gente já sabe o plano, vamos incluir essa nova fórmula dentro do que a gente já construiu aqui. Então eu vou manter esse clear collect aqui, só que agora eu vou adicionar uma nova coluna utilizando essa fórmula add columns, tá? E aqui o primeiro argumento da add columns vai ser... Opa, estou no lugar errado, aqui. O primeiro argumento do add columns vai ser o nome da coluna, né? Qual que vai ser o nome da coluna? Podemos colocar como contagem o total por gênero, tá? E vou fechar aqui. De repente é até melhor a gente colocar com underline aqui, vai que a gente tem alguma surpresa. E o segundo argumento aqui é a fórmula que a gente vai utilizar nesse caso. Então, a fórmula eu já contei para vocês que é count rows. E o que a gente vai contar, né? Qual fonte de dados a gente vai contar? A gente vai contar aquela tabelinha que a gente deu o nome ali, ó, de agrupado. Então é só a gente digitar aqui agrupado. E vou fechar o parênteses aí da nossa fórmula. Faltou mais um aqui. Agora sim, vamos rodar de novo e olhar como é que ficou agora a nossa coleção. Vou clicar aqui e vou olhar aqui nas coleções. A coluna agrupada, olha só, a gente gerou uma nova coluna aqui, total, né? Por gênero, e está contando agora quantos itens tem dentro dessa tabela, tá? Muito bem, para a gente chegar nesse resultado, só falta mais uma coisinha, que a gente pegar o ID e transformar no nome do gênero. Então, olhando aqui na nossa collection, a gente tem aqui o gênero, só que ele ainda está por ID. E qual que é o plano? A gente colocar mais uma coluna aqui, onde vai ter o nome do nosso gênero, tá? E a gente vai fazer a pesquisa aqui por esses IDs. Então vamos voltar lá na nossa fórmula. E adivinhem só, a gente vai continuar utilizando essa fórmula add columns. Com essa fórmula, a gente pode adicionar mais de uma coluna. Olá, tá curtindo o nosso vídeo? Então vou te pedir uma ajuda. Deixa um like e se inscreve no canal para ajudar esse vídeo a bombar ainda mais. E bora voltar pro vídeo. Então a gente só precisa vir aqui e colocar mais uma nova coluna. Depois dessa expressão aqui, count rows, a gente pode abrir mais um argumento e falar agora nome underline gênero. Como é que a gente vai fazer para pegar o nome do gênero? A gente vai utilizar a fórmula lookup para pesquisar nessa outra lista aqui chamada gêneros, porque aqui eu tenho o ID e aqui eu consigo retornar o nome. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui lookup na gênero, onde o ID é igual o gênero, tá? Por que gênero? Porque é o nome que está a coluna com ID aqui, tá? E a gente quer retornar o gênero underline nome. Vou fechar aqui, vou fechar de novo. Tudo certo? Vamos testar o que a gente acabou de fazer. Eu vou clicar aqui em agrupar. E vou dar uma olhada agora aqui nas coleções. E olha só, agora a gente tem aqui o que a gente precisa, tá? Que é o nome do gênero e o total. Então agora a gente só precisa colocar isso dentro do gráfico. Só que a gente só precisa dessas duas colunas, né? O nosso formato desejado é isso aqui. Então a gente vai utilizar uma outra fórmula que se chama show columns. A show columns vai excluir essas duas colunas aqui que a gente não precisa mais. Vamos dar uma olhada? Vou voltar aqui na nossa interface e agora eu vou colocar um gráfico de pizza. Falou em gráfico de pizza, me deu até fome. Vamos lá, eu tenho um gráfico aqui, tá? Veja que quando a gente coloca esse objeto, ele é na verdade um grupo. Quando a gente coloca esse objeto, ele é na verdade um grupo aí composto pelas legendas, pelo gráfico e pelo título. Então aqui a gente vai na propriedade items do gráfico mesmo, selecione o próprio gráfico e a gente vai colocar aqui então essa coleção que a gente criou, chamada de col agrupada. Só que lembre-se que a gente vai pegar só as colunas que a gente precisa. Então vamos começar com essa fórmula que eu falei para vocês, chamada show columns. Então a gente coloca aqui qual que é a fonte
E agora eu vou falar só as colunas que eu quero. As que eu não colocar aqui, ele vai excluir. Eu quero nome e eu quero total por gênero. E eu vou fechar aqui. E voilá, a gente chegou no resultado que a gente precisava. Muito bem, apesar da gente ter conseguido alcançar o nosso objetivo aqui, tem um parênteses a ser feito, que é a delegação. As três fórmulas que a gente está utilizando aqui, add columns, group by e count rows, as três não são delegáveis. Então a gente poderia ter problemas se a gente tivesse um conjunto de dados muito grande. O ideal é sempre que possível o Power Apps já consumir essas informações prontas, ao invés da gente ter que fazer todo esse tratamento aqui dentro. Uma solução simples que a gente poderia aplicar para o contexto do que foi apresentado aqui. Eu criei uma nova coluna aqui chamada total e essa coluna vai armazenar o total de livros por gênero que a gente tem na nossa lista livros, tá? E como que a gente vai fazer essa contagem? A gente vai utilizar o Power Automate. Muito bem, então o que o nosso Flow vai fazer? Ele vai vir nessa lista aqui chamada gênero e vai pegar cada um desses itens, um de cada vez. Então, por exemplo, vai pegar primeiro esse aqui, o de ID 1, e aí ele vai vir nessa outra lista aqui e vai filtrar o gênero com o ID 1, nesse exemplo, e vai contar quantos itens tem aqui. E depois ele vai voltar aqui nessa e vai colocar aqui no total 1, tá? E ele vai repetir esse processo para cada um dos gêneros. Então vamos olhar aqui no Power Automate como é que ficou isso. Nosso primeiro passo é pegar os itens dessa lista aqui chamada gêneros. Então eu vou aqui e dou obter itens sem nenhum filtro. Próximo passo, agora que eu já tenho esses itens, é fazer um aplicar a cada. Então a gente vai fazer um loop, vai passar por cada um desses IDs aqui. E cada vez que a gente passar por um desses IDs, a gente vai na outra lista, na livros, e vai fazer um filtro aqui onde o gênero é igual esse ID. Então o próximo passo a gente vai aqui na livros e faz esse filtro como eu havia falado anteriormente. Depois que eu fiz esse filtro, eu vou e coloco essa expressão aqui chamada length, que vai pegar e contar quantos itens retornou esse filtro que foi feito anteriormente. E por fim, a gente dá um atualizar item aqui, pegando as saídas do total de itens e colocando nessa coluna aqui total, tá? Enquanto a gente identifica o item que a gente quer atualizar com o ID que está sendo utilizado nessa iteração aqui. Vou disparar ele uma vez para a gente ver funcionando. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar, acredito que não seja demorado. 2 horas depois. E o nosso fluxo já rodou, ele levou em torno de uns 10 segundos. Vamos olhar aqui na nossa lista, vou dar um F5. E agora a gente tem o total. Nesse caso, agora eu poderia consumir a informação diretamente daqui, sem ter que fazer todo aquele esquema de transformação de dados lá dentro do Power Apps e ter algum problema de delegação. Sabia que além desses gráficos nativos que a gente encontra no Power Apps, a gente também pode construir outros tipos de gráfico, que nem esses que estão aparecendo aqui na tela? Se você quer ver um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários pra gente saber qual que é o melhor conteúdo pra gente postar aqui no canal. Valeu e até a próxima! Olá, se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar uma olhada nessa outra sugestão aqui. É uma técnica que me ajudou bastante a economizar tempo e cérebro. Dá uma olhada lá que tá bem legal. Valeu, aquele abraço.